tema da mensagem de hoje é por que não estamos vendo Jesus. Diga comigo, por que não estamos vendo Jesus? Quero que você abra, acho que sempre vai ser na ACF, viu, Tamires? Almeida Corrigida Ferreira. 2 Reis 6:17. Se essa não tiver, as demais vão estar. Então Eliseu orou. Quem orou? Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagem de fogo. Amém? Então aqui nós estávamos numa condição, Eliseu sabia o que acontecia no oculto do inimigo. E o inimigo então tentou cercar a cidade de noite. O profeta dormindo, achando que o profeta estava dormindo. O menino Geazi, servo do profeta, abriu a porta. Quando ele olhou, ele viu a cidade estava tomada. Ele deu aquela recuada, fechou a porta. Ai, meu Senhor! Aí o profeta acalmou ele. Calma, mais são aqueles que estão por nós do que aqueles que estão contra nós. Amém? Você pode dizer isso? Mais são aqueles que estão por nós que estão contra nós. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você crê assim? Então ele acalmou o rapaz e pediu para quê? Para que os olhos fossem abertos. E eu oro nesta noite para que os seus olhos sejam abertos e você veja que mais são aqueles que estão te guardando, mais são aqueles que estão ao teu redor do que aqueles que estão contra ti, no nome poderoso de Jesus. Amém? 2 Reis 4:18 diz assim: assim fixamos os olhos, não aquilo que se vê, mas aquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então aonde estão os nossos olhos? Naquilo que é transitório, é passageiro, ou naquilo que é eterno? Então a minha pergunta nessa noite, e o tema da mensagem é: por que não estamos vendo Jesus? Por que será? E esse versículo diz: onde estão os nossos olhos? Para as coisas eternas ou para as coisas passageiras? Pastor, mas as coisas passageiras tomam tempo do nosso coração. Mas diz que é passageiro. Então, eu tenho a convicção que nós devemos estar com nossos olhos naquilo que é eterno. Porque aquilo que é eterno produz em nós um fruto que jorra para a eternidade, que é o Espírito Santo. Amém? Quero falar de 3 aparições de Jesus. 3. Quantas? 3 aparições de Jesus. 3 aparições de Jesus, o qual ele não foi reconhecido. Então também você não está conhecendo Jesus da forma que ele está se apresentando a você. E talvez você está até reclamando, achando que ele não está. Mas quero provar biblicamente que até aqueles que andavam com Jesus não reconheceram. Alguém ainda está comigo? Amém. Glória a Deus. Existem 3 momentos que Jesus aparece e ele não é prontamente conhecido após sua morte pelos seus discípulos. Primeiro, ele aparece para Maria. Maria vai até o sepulcro está aberto, e ela chorando, olha o que ela viu:
2 anjos, um na cabeceira e outro aos pés do lugar aonde deveria estar Jesus, no sepulcro. E os anjos perguntaram para ela: por que choras? Por que choras? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Daqui a pouco o homem diz para Maria de novo: por que choras? Quem buscas? Ela pensando ser um jardineiro. Pensando. Diz: Senhor, se te o levaste, diz-me onde ele está, onde colocou, que eu vou buscar. Ela não reconheceu, mas daqui a pouco Jesus diz a Maria: Maria. Então ela voltou e disse: Raboni, Raboni, que quer dizer mestre. Ninguém fala como Jesus. Ninguém devolve a identidade que você tem como Jesus. Esta mulher, só ela sabia a identidade que foi devolvida através de Jesus Cristo. E quando Jesus afirma Maria, e se você vai ver na tradução, está um ponto de exclamação, ou seja, ele sabe quem ela é. E quando ele ouve a sua identidade, o seu nome sendo citado, ela não vê mais, ela não percebe que é um jardineiro mais, mas agora ela tem convicção: é o Raboni, é o mestre, é o mestre, é o mestre. Maria buscou, e a palavra de Deus diz: todo aquele que busca, encontra. Ela chorou, e a Bíblia diz que aqueles que choram serão consolados. Ela foi consolada. Ela pensou ser um jardineiro. Diz o Senhor, ou seja, ela tinha uma dúvida. Aonde nos leva a dúvida? A tristeza e o abatimento do coração. Tira de nós uma visão clara de quem é Jesus. Pode ver que em toda tempestade, Jesus na tempestade parecia um fantasma, mas era Jesus. Ou seja, em um ambiente em que os teus olhos, o teu coração está abatido, amargurado, não são os olhos próprios nem preparados para ver Jesus. Mas mesmo neste momento o Senhor prepara, dizendo: Maria. Aquele que devolveu a identidade a Maria, mostra verdadeiramente, porque a Bíblia diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu sou conhecido deles. Isso está em João 20, versículo 11. Vamos ler um pouquinho. Depois, se você quiser ler na sua casa, não vou ler todo porque Maria estava chorando, 20:11. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. 12. Viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro aos pés. Ponto aí. Irmãos, entendam uma coisa: que nada tira a atenção de Maria. Nada tira a atenção de Maria. Ela viu 2 anjos falando com ela e ela não ficou espantada. Ela não ficou espantada, não tirou o foco que era: eu quero Jesus. Eu quero encontrar Jesus. Sabe, de repente um outro foco aparece na tua frente e você tira o foco de encontrar Jesus. E você podia muito bem se alegrar e celebrar que viu 2 anjos. Uau, 2 anjos
Jesus falando comigo, eu estou vendo. Ela não celebrou isso, porque ela quer celebrar Jesus. Eu não sei o que você quer celebrar nessa noite. Eu não sei o que você quer celebrar, talvez você quer celebrar a tua bênção, e isso é válido. Mas eu quero que você celebre nessa noite a presença dEle, que já está neste lugar. Aleluia! E disse, e o 13, e disse-lhe eles, mulher, por que choras? Ela disse, porque levaram meu Senhor, não sei onde puseram. 14, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Essa tradução aqui fala outra palavra que dá, mas é a mesma. Versículo 15, disse Jesus, mulher, por que choras? Quem está dizendo agora? É o anjo ou Jesus? Isso. Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela cuidando, que era o hortelão, ou seja, o que cuidava lá do jardim. Disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste e eu o levarei. 15. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse, Raboni, que quer dizer mestre. Então a primeira aparição, por que Maria não conseguiu ver? Porque talvez os olhos de tristeza, de abatimento, os olhos aonde você está, você viu o teu mestre crucificado, você viu a situação que ele estava, e aquilo adoeceu o coração, e na verdade ela foi preparada para cuidar do corpo, e Jesus queria mostrar a revelação, que ele venceu a morte. Você não precisa cuidar do corpo, o corpo venceu a morte. Aleluia, tem alguém comigo ainda? Então rapidamente, primeiro apareceu para Maria, diga comigo, Maria. Já vamos para o segundo. Segunda vez que Jesus aparece foi aos pescadores. Aqui lógico que eu não estou em ordem assim, mas é as 3 vezes. Segunda vez que Jesus aparece foi aos pescadores. Pedro inventou de pescar. Aconteceu aquilo, vou pescar. E alguns, eu vou também. Eu vou também. E quando eles foram pescar, eles não pegaram nada. Por quê, né? Parece que a mesma situação, o mesmo ambiente, o Senhor estava preparando. Não pegaram nada a noite toda. E ao amanhecer, Jesus apareceu na praia. Ei, tem alguém aqui? Mas os discípulos não conheceram quem ele era. Meu irmão, eu estou falando aqui de Pedro. Eu estou falando que aqui que no barco também estava João. Como pode? Amanheceu e eles não pegaram nada a noite inteira. E de manhãzinha um homem amanhece lá na praia. Eles não conhecem quem é. Meu Deus, como 3 dias da nossa vida muda completamente o propósito do nosso coração. Como esquecemos rapidamente daquilo que o Senhor está fazendo e operando e agindo nesse tempo. E Jesus então rompe o silêncio, como se fossem desconhecidos. Mas ele diz, filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. E ele disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois já não podia tirar pela multidão de peixes. Então João disse a Pedro, é Jesus. Ei, olha irmão, até aí eles
viram um homem na praia, era um estranho, não conheceram. Essa pessoa fala: pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. Tem alguma coisa de comer? Não, não temos, não pegamos nada. Lança a rede do lado direito do barco. Eles, olha Pedro na hora, Pedro tinha que já saltar nas águas antes, você vai saltar depois. Eles jogam a rede acreditando em alguma pessoa que estava falando lá da praia. Olha como estava o coração deles, olha como estava a frustração do coração deles. Imagina caminhar 3 anos e meio do ministério com o rei da glória, Jesus, e daqui a pouco ele foi morto numa cruz, ele está num sepulcro, e daqui a pouco foram no sepulcro, as mulheres falaram: ele não está lá, o corpo dele não está lá, e eles preferiram pescar. Olha a frustração, não conhecem Jesus, então não fica tão preocupado não, porque eles também passaram isso. Mas logo logo o Senhor vai se revelar a você também, assim como fizeram com os apóstolos. Olha só a sequência: eles lançam a rede pela voz de um estranho, não conheceram a voz, porque da primeira vez que Pedro fez isso, ele falou o quê? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Agora eles lançam a rede, que é na palavra do Senhor também, mas lançaram achando que era qualquer sujeito. Sabe quando você lança, lançar para cá ou lançar para cá, tanto faz, ele está pedindo, vamos lançar para cá. Quando eles viram que não conseguiam puxar a rede, tanto peixe que tinha, irmãos, a Bíblia vai dizer que Pedro, quando avisaram que o corpo não estava lá, diz que Pedro e João correu até o túmulo, e vai dizer que o amado correu um pouco mais, e ele chegou lá, e vai dizer, ele chegou, e não chegou a entrar, ele creu. Pedro disse que olhou, viu os lençóis, viu o lençol dobrado, e ficou ali. Mas o amado olhou e creu. E estão ali, daqui a pouco, aquele que creu, está no barco pescando. Essa pesca extraordinária, de novo. Eu conheço essa história. Eu deitei sobre o peito de Jesus. Eu conheço o que o coração de Jesus está celebrando. E ele celebra a multiplicação. Ele celebra a direção. Aí ele fala: Pedro, lembra que Pedro perguntou? Pergunta quem é o traidor. Ele estava do outro lado da mesa. João, pergunta quem é o traidor. Aí João vai perguntar. Inclina a cabeça sobre o peito de Jesus. Agora, o amado diz: Pedro, é Jesus. A Bíblia diz que quando ele ouviu que era Jesus, ele saltou nas águas. Ele saltou sobre as águas. Irmãos, entenda uma coisa aqui. Se existe algum impedimento para você, se você é bom de dar desculpa, de não vou porque tal coisa, Pedro tinha toda desculpa para dar, para ficar emburrado, ficar ali, eu não, vai vocês, eu vou ficar aqui quietinho. Ele não quis saber, não quis esperar o barco, não quis esperar a rede. Ele lançou sobre as águas quase nu. A tua nudez, o teu pecado te envergonha? É aí que você tem que se lançar no mar. É aí que você tem que se lançar na presença do Rei. É aí que você tem que lançar na presença e na santidade do Senhor. É neste lugar que nós encontramos perdão. Pedro não ficou arrumando uma desculpa. Pedro foi ao encontro, ele teve uma direção do amado, ele não ficou vendo, será que é, será que não é? Ele pulou nas águas. É interessante que parece que Pedro reconhecia a figura do amado. Porque ele pede para ver quem que era o traidor, pede para João. E João agora fala que é o mestre que está lá.
ele não firma os olhos, a Bíblia não relata os pormenores, mas ele não firma os olhos, diz que ele salta nas águas. Ele pega uma parte de uma túnica que estava praticamente nu e vai ao encontro de Jesus. Qual que é torno desse que te envergonha a não vir na presença de Deus? A não se achegar, a não dar um passo na presença do Rei da Glória? O que é que te impede? Isso te envergonha? Ao Senhor, Ele levou sobre si todas as coisas. Então, primeiro, lógico, existe uma distância. Havia uma distância. E todo mundo que caminha com Jesus à distância, sempre vai ter uma revelação parcial de quem é Jesus. Diga comigo. Todo mundo que caminha distante de Jesus vai ter apenas parte da revelação de quem Ele é. Pedro sempre foi íntimo. Quando ele começou a andar ao longe, foi por quê? Porque logo em seguida ele ia trair Jesus. Amém? Então quando andamos ao longe, nós começamos a distanciar, e o pecado promove em nós o quê? O distanciamento entre o homem e Deus. Mas é por isso que Jesus se entregou na cruz e diz, clamou em alta voz, tetelestai, consumado está. Eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Não tem ainda o preço a ser pago. Ainda que você é um miserável, nós somos um miserável. O Senhor olha e diz, mas eu paguei o preço. Então não ande à distância com Jesus, mas ande perto. E se for possível, ande colado com Jesus. Pegue nas mãos de Jesus e caminhe, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então havia uma distância, havia tristeza, havia frustração. Não pegaram nada, eles estavam distantes, frustrados. O mestre tinha morrido, agora nem o corpo dele estava lá no sepulcro. E todos eles estavam tomados com o seu coração, as suas emoções estavam à flor da pele. Imagina Pedro nesse momento. Pedro estava bravo daquele jeito, jogava a rede para um lado, não pegava, jogava a rede para não pegar. Imagina Pedro, tanto de bravo que ele estava nesse dia, sanguíneo que só ele. Ele estava quase, não, deixa eu que eu vou voltar nadando aqui. Tanto é que se cumpriu quando falou de Jesus, ele foi nadando mesmo. Ele não aguentava mais. Irmão, pensa você lançar a rede. Pensa você lançar a rede. E toda vez que você lança a rede, você lembra, eu te fiz um pescador de vidas. Eu imagino o coração de Pedro. O coração de Pedro, sabe, se enchendo de amargura, tristeza. Eu estou fazendo aquilo que eu deixei de fazer, por amor ao Redentor, aquele que vive e reina, que me chamou. E agora estou voltando a fazer a mesma coisa. Imagina, ele é bravo, lançando a rede, e eu acho que com ele estava dizendo com ele mesmo, eu mereço não pegar nada mesmo, porque eu abandonei, eu neguei. Então ele estava com essa luta existencial dentro dele. Mas Jesus veio ao teu encontro nessa noite. Então não deixe a frustração, diga comigo, não deixe a frustração se acumular no vosso coração, porque o coração aflito, frustrado, é um coração longe da presença do Senhor. A palavra de Deus diz, sobretudo, que devemos guardar
devemos guardar o nosso coração, porque dele provém as saídas da vida. Consegue entender? O Senhor está dizendo em sua palavra: ei, proteja as suas emoções. Sabe onde o inimigo quer trabalhar? É nas suas emoções. Sabe onde que o inimigo quer te traumatizar? É nas suas emoções. Então, sobretudo, guarde o vosso coração. E é por isso que também a palavra nos ensina que nós devemos guardar a palavra em nosso, para não pecar contra Ele. Então, nesta noite, vamos ter uma missão de vida. Nós temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus. Nós temos que encher o nosso coração com a presença de Deus. Porque quando vir o dia mau, quando vir os momentos de frustração, os momentos de angústia, os momentos de tristeza, que parece que os teus olhos não enxergam Jesus, o teu coração vai estar protegido, vai ter um escudo protegendo, porque você está inundando, você está mergulhado, você está encharcado da graça, do amor e da presença do Espírito Santo. Sabe o que falta de nós é que nós caminhamos sempre tanque vazio, na reserva. Será que dá para chegar até o próximo posto? Será que dá para mim chegar até o próximo domingo? Será que eu consigo chegar até o próximo domingo? Parece que renova, parece que dá uma enchida no meu combustível. Não, irmãos, só dá aquela enchida na reserva. O glória a Deus de domingo é tão importante como o glória a Deus da segunda-feira, da terça-feira, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. A nossa cultura que nós aprendemos é que o domingo é tão importante. E lógico que alguns guardam sábado pelo Shabat Shalom. E depois nós pelo Ocidente guardamos domingo, que é o primeiro dia, entregamos o primeiro dia ao Senhor, que é o domingo. Mas tem uns que não entendem nem o sábado, nem o domingo. Eu quero que vocês entendam que o corpo precisa de um princípio chamado contemplação e descanso. Contemple o que o Senhor está fazendo na tua vida e seja grato por tudo aquilo que Ele já fez. O Senhor não descansou antes de fazer, o Senhor descansou depois de fazer. Aí para o homem Ele deu um princípio: o homem vai descansar antes de começar a fazer. Ele criou Adão no sexto dia. No sétimo dia, o que Adão ia fazer? Adão, vai descansar. Mas, Senhor, eu nasci ontem. Não, mas hoje é dia de descanso. Você imagina? Tem gente aqui que está dando glória a Deus. Eu queria ver, era tão bom. Era feriado esse dia. Porque quando você parte do pressuposto que o Senhor fez é bom, e você entende que tudo aquilo que está no teu caminho é bom, então você começa a ter os olhos dele, não seus. Porque a Bíblia diz: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, todo o seu corpo terá luz. Então se você está esgotado ou esgotado, você vai ver o trabalho, a tua casa, as amizades, os relacionamentos, tudo como um peso. Porque você vai olhar com os olhos o quê? Com os olhos desgastados. E com os olhos desgastados você entende que tudo é cansaço, é enfado. Você fala: meu casamento não dá certo, meu namoro não dá certo, eu queria que fosse assim, minha vida, meu físico, meu emocional, meu espiritual, eu queria fazer tal coisa. E por que não fazemos? Porque nós estamos olhando do pressuposto homem, do pressuposto eu. E o Senhor está dizendo: não, olha do pressuposto eu sou. Eu fiz todas as coisas, e tudo que eu fiz é bom. E tudo que eu fiz é bom, você está incluído nesse propósito eterno. Então quando você entende que tudo que Ele fez é bom, e você está também introduzido em um lugar que Ele fez, que não é da obra do homem apenas, mas a obra do arquiteto eterno,
de todas as coisas que você foi. Imagina, você podia ter nascido em 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, que você nasceu agora, que nós somos estrategicamente usados para esse tempo, amém ou não amém? Por isso nós temos que ser, por isso que é necessário ter Esther, mas é necessário ter Mardoqueu, porque Esther acomodada no palácio não vale nada. Agora, quando Mardoqueu tira Esther do comodismo e fala: ei, se você não fazer alguma coisa, Deus vai levantar de outro lado, mas você e a tua casa será lembrada e vai sucumbir. Então sempre tem que haver um Mardoqueu para alertar quem está lá na zona de conforto. Ei, você está nesse lugar de conforto financeiro, emocional, enfim, em várias áreas, Deus tem te dado graça, glória a Deus. Só que você está nesse lugar estratégico. Eu estou aqui como Mardoqueu. Acorda, Esther. Estão fazendo um decreto de morte para o teu povo, e você só está aproveitando do palácio. Você está num lugar estratégico de interceder ao rei. Eu profetizo, você está em um lugar estratégico, que profetiza, que intercede, que não está no comodismo. E se tiver no comodismo, Deus vai levantar um Mardoqueu para dizer: ei, se você não acordar, se você não se levantar, se você não fizer, Deus vai levantar de outro lado, mas você e a tua casa ficará marcada para sempre. Amém? Tem alguém comigo? Glória a Deus. Então Pedro pulou nas águas, já disse aqui. Ele não deu desculpas. Quem é bom de desculpa não é bom em mais nada, irmãos. Enfrente o que tem que ser enfrentado. Ele se lançou. O que você precisa se lançar ao Senhor hoje? Aos pés do Senhor, lance. É pensamentos. Lance cativo aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Ah, pastor, eu penso cada bobeira, eu penso cada coisa que, sabe, dá vontade até de abandonar as coisas, sabe, meus pensamentos. Leva cativo, Senhor, leva cativo esses pensamentos. Agora, para levar cativo, você tem que começar a ouvir palavras que edificam. Consegue entender? Que você tem que haver uma mudança, uma transformação de mente, uma metanoia, para você transformar a sua mente. Então, eu quero pensar coisas boas. Você tem que começar a ouvir coisas boas. Ouvir pessoas que confrontam você para que você melhore, para que você não seja apenas batido nas costas e, eu te amo. Isso também é importante, mas é importante que eu sempre brinco isso aí, que até um chute na bunda te joga, te lança para frente. Então, por isso que numa traição de Judas, ele chama Judas de amigo. E neste momento ele está chamando Pedro de Satanás. Porque aquele que é o traidor naquele momento estava colocando Jesus no propósito. E o amigo, o íntimo, estava tirando Jesus do propósito que era a cruz. Tem alguém aqui? Glória a Deus. É interessante que quando nós vamos a Jesus, nós queremos vir com tudo pronto, nós queremos ser igual o filho pródigo, pequei contra ti, nós queremos ir com um discursinho pronto, queremos ir com um argumento pronto. Mas quando eles chegaram do barco, lá já estava pronto o quê? Peixe, pão, a brasa. Aí quando eles foram chegando, vai pôr um peixinho de vocês aí também. Aonde Jesus estava levando eles, irmãos? Tirando do olhar de frustração, de tristeza, das coisas que estavam impedindo de vê-lo, e estava colocando em um lugar onde os olhos são abertos, lugar de comunhão. É neste lugar que o Senhor quer nos levar. Por isso a terceira visita do Senhor é no caminho de Emaús. Quem quiser ler a segunda, está em... Vamos ler
ler um pouquinho, né, de João 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizendo eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram e logo para o barco. A noite toda não apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eu já falei, mas para afirmar que não, ficar nas minhas palavras. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E eles disseram: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. 7. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava, e lançou-se ao mar. Diz assim, 7, né? E outros discípulos foram ao barco, eles foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Os outros se preocuparam com os peixes, Pedro não queria Jesus. 8. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Aí no 10 diz: disse-lhe Jesus: trazeis dos peixes que agora apanhaste. Diga comigo: a mesa está preparada. Consegue entender? Nós queremos preparar uma mesa, a comunhão com o Senhor. O Senhor está dizendo: a mesa já está preparada, vem a mim. Vem a mim. Quando você vem, assim como o filho de Jonatas, Mefibosete, Davi: existe alguém da casa de Saul que eu possa usar de misericórdia? Ziba lembrou: tem um moço, mas ele tem deficiência nas pernas, ele está lá na terra esquecida de Lodebar, manda chamar. Agora ele vai comer na mesa do rei, ele vai vestir vestes de rei. Consegue entender? Quem foi buscar Ziba? É isso que o Senhor está trazendo ao nosso coração. O Espírito Santo está trazendo. Por que você veio aqui hoje? Porque o Espírito Santo trouxe você até este lugar. Aleluia! Chegou, pois, Jesus, o 13 já, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. No caminho de Emaús, andavam 2 discípulos, 2 seguidores de Jesus, e eles andavam falando, terceira vez. Quantas vezes Jesus apareceu? Ele apareceu mais, só que para aqueles que não conheceram no momento, na hora. No caminho de Emaús, estavam 2 homens conversando, 2 discípulos, 2 seguidores de Cristo. Um era Cleopas, aí estava conversando, falando dos acontecimentos de Jerusalém, da crucificação que tinha acontecido. E Jesus chegou. De repente Jesus chegou. Aí Jesus fala: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? Do que estão falando? O que aconteceu? Aí eles olharam para ele assim: você é peregrino aqui em Jerusalém? Não conhece os fatos que está acontecendo? Irmãos, imagina, é o fato de todos os tempos. É o fato de todos os tempos. Hoje, até hoje esse fato é lembrado. Imagina naquela época, o tanto que se falava sobre isso. E ele chegou e começou a ouvir eles falando. E daqui a pouco, Jesus chamou eles de nécios. Irmãos, loucos. Vocês estão loucos. Vocês não entendem as leis. Vocês não entendem os profetas. Vocês não entendem Moisés. Ele começou a dar uma aula bíblica ali, irmão.
caminhada de escola bíblica. Ele está discipulando os dois ali. Olha, Jorge Mendes, os dois ficam quietos e começam a ouvir. E ele começa a falar. E daqui a pouco chega no lugar, e Jesus, demonstrando que ia um pouquinho além, ele fala: fica conosco. Eles não conheceram que era Jesus. Fica conosco, porque já é tarde. Fica conosco, porque já é tarde. Aí Jesus ficou, e vai dizer que eles se assentaram à mesa. Aí ele pegou um pão e partiu e deu graça. A primeira Bíblia vai dizer que os olhos deles foram fechados no caminho, mas na comunhão os olhos deles foram abertos. Olha o poder que tem a comunhão. Os teus olhos são abertos e você pode ver Cristo, o Rei da Glória, pelo poder da comunhão. Por que não estamos vendo Jesus? Porque é necessária a comunhão que rompe a venda da falta de comunhão. Ainda que ele falava, pelo caminho não queimava em vosso coração, que ele falava, ainda que pelo caminho o teu coração está queimando, está dizendo o quê? O Senhor está te guiando, o Senhor está conduzindo o teu coração, o Senhor está queimando. Quando você deixa Ele queimar, deixa Ele fazer. Então Ele conduziu com palavras, mas só que Ele se revelou ao partir. E quando eles abriram os olhos e viram quem era, a Bíblia diz que Ele desapareceu. Tem alguém aqui ainda? Vamos ler um pouquinho do texto que fala sobre isso. Lucas 24:13. Eis que no mesmo dia, 2 deles, para uma aldeia que estava distante de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que o remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, a ele não o viram. E ele disse: ó nécios, e tardos de coração para crer, tudo que os profetas disseram. Meu Deus, olha a bronca. Imagina uma pessoa estranha, vem conversar com você, aí você já leva uma dessa. Versículo 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que ele se achava em todas as Escrituras. Então, por isso, quando você vê o Velho Testamento, quando você estiver lendo a Bíblia, você olhe lá, Jesus está lá no Velho Testamento, irmão. De uma forma teofânica, de uma forma que talvez não está escrito Jesus, claramente, mas é Ele de uma forma teofânica, é Ele se revelando. Então, em toda a Escritura Ele aparece. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez com que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles, aonde? Aonde? Tomando pão. O que ele fez? Abençoou e partiu e lhe deu. Versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Ei! E disseram, 32, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, o que estavam com ele. Olha, o que Jesus estava fazendo aqui, irmãos? Jesus estava reposicionando o seu corpo apostólico, e todos os seguidores que caminharam com ele, que criam nele, que estavam afastados. Eu pensei que ia acontecer, estava indo para um caminho, outro para o outro pescando, e ele veio, e mesmo que não conhecia em um momento, ele se revelou. Aí esses dois veio para trazer novidade. Eu vi ele, quando vi os 11 já estava junto. Os 11 estão juntos? Os 11 estão juntos? Olha só, vamos em frente. Qual que é o próximo? Coloca aí também para mim, fazendo um favor. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foram conhecidos no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. É isso que Jesus veio nos dar, paz. Entrou no meio deles, todo mundo atônito. Ele ressuscitou, Jesus entra no meio. Paz seja convosco. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre você. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, sobre todo destempero, todo descontrole emocional. Que o Senhor coloque as suas emoções debaixo e submetida à vontade do Espírito Santo, no nome de Jesus, para a glória do Rei da Glória. Irmãos, vamos em frente, vamos ler. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Olha, de novo assustado. E lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, irmão, a alegria tinha tomado eles. E estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa de comer? Vamos lá. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado. Eu gosto, aleluia, hein? E um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse
tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então tudo que o Senhor fez é para abrir o entendimento para as Escrituras. Consegue entender que tudo que Jesus fez era para reposicionar e para que eles realmente agora entendessem: ei, vocês não conseguem entender eu morrendo, vocês não conseguem entender eu vencendo a morte, eu ressuscitando, agora eu estou aqui para dizer, vocês estão duvidando? Dá aqui um pedaço de mel, vou comer o favo de mel, vou comer o peixe assado, pronto, gente, eu estou aqui, creia. Aí vai dizer que abriu-lhes o entendimento. É necessário abrir o entendimento para ver Jesus. Nós queremos ver o Jesus que nós queremos. Nós queremos colocar Jesus dentro do nosso contexto. Jesus não está no nosso contexto, Jesus está no contexto eterno. Ele que fez o texto e o contexto. Ele vive e reina para todo sempre. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. É interessante e quero concluir aqui e pedir para a igreja se colocar de pé. É interessante que Jesus, redobre a atenção aqui, Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele ficou por 40 dias andando sobre a terra, aparecendo de um lugar para o outro. A minha pergunta é: Jesus apareceu para a multidão? Jesus só aparece para os seus. Quem pegou, recebe para a tua vida. Ele só apareceu para os seus. Sabe por quê? Porque se Ele não aparecesse para os seus, imagina como seria o ministério apostólico, a visão de um Deus, de um Filho de Deus, lá na cruz, massacrado. Essa seria a pregação nossa. Agora, eles viram Jesus vencendo a morte. Eles viram Jesus andando, comendo, caminhando. Eles viram Jesus sendo assunto ao céu. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que a multidão continua olhando para baixo, mas a igreja agora olha para cima. Se é para o Senhor o melhor. Eles olham para baixo, nós olhamos para cima. E vou explicar melhor. Nós que estamos alinhados com o Senhor, olhamos para cima para permanecer, para lembrar das promessas, para trazer à memória aquilo que traz esperança. Por isso que quando você vê que todo o olhar que você vai fazer de lembrança é teus olhos subindo. Você pode ver todo estudo sobre isso. Quando você vai falar algo do teu pai, lá alguma coisa, quando eu tinha 15 anos, 20 anos, você vai lembrar, o teu olho normalmente sobe um pouco. Quem estudou isso vai saber isso aí. Então, quando você olha para cima, você está posicionado. E quando você olha para o alvo, que é Jesus, você está caminhando em propósito. Quando você olha para trás, você abandonou o propósito e você agora deixou o arado. Então, qual é a nossa missão? Alinharmos e prosseguirmos. Vamos todo mundo junto? Olha para cima. Alinharmos e prosseguirmos. Sempre, sempre, sempre,
sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Hebreus 12:1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, deixa esse embaraço, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E versículo 2, olhando para Jesus, Hebreus 12:2, e olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou à destra do trono de Deus. Feche os seus olhos. Amado Rei da Glória, eu ministrei a Tua palavra, Senhor, e eu creio, Senhor, que os nossos olhos espirituais estão sendo abertos agora, no nome de Jesus, no Teu nome, Senhor, a Tua sagrada Escritura, o Senhor está dando entendimento agora, entendimento, sabedoria, para caminharmos em toda a verdade. O Senhor diz que se o Espírito Santo, se caminharmos, se o Espírito Santo nos guiarmos, seremos filhos de Deus. Senhor, queremos ser guiados em toda a verdade pelo Espírito de Deus. E eu peço ao precioso nome de Jesus, que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, que cada pessoa que aqui está seja tocada, Senhor, com um bálsamo de amor, seja tocado com um bálsamo de renovo, seja tocado pelo um bálsamo de restauração, e volte para a sua casa com espírito de sobriedade, entendendo que aqui nós celebramos o Rei da Glória, mas vamos para casa celebrando o Rei da Glória, mas permanecemos na nossa casa, no nosso trabalho, celebrando o Rei da Glória, até que Ele venha e estabeleça o seu reino sobre a terra. Em nome de Jesus, eu abençoo você e a tua família para a glória de Deus.